Neste segundo bloco, nós vamos, em relação à importância da água para os seres vivos, nós vamos entrar aqui em um chamado papel biológico da água. Tá? É aí que vem um desafio para vocês tentarem decodificar o que significa essa sequência de palavras aí que foram colocadas como pista para vocês. Essa é uma propriedade geral da água, ela atua como um solvente universal. Tá? Ou seja, ela tem capacidade de dissolver as substâncias que são sólidas, líquidas e gasosas presentes na natureza. Tá? O segundo elemento que ela tem é a participação das reações metabólicas da célula. A gente chama isso em biologia de toda a reação que acontece de montagem e desmontagem de água dentro da célula acontece em meio aquoso, ou seja, é obrigatório a presença da água, dividindo em dois grupos. Eu posso ter uma reação dela dentro da célula que é chamada reações de síntese, ou seja, reações de fabricação de novas substâncias, que toda vez que eu junto uma substância com outra, sempre sai uma molécula de água nessa montagem. Então a gente chama isso que ocorre uma síntese, né, dentro do que está colocado na seta aqui, ocorre uma síntese por desidratação. Tá? Outro elemento que vai se destacar ao contrário é a chamada reações de catálise. Você vai lembrar, catálise e catástrofe, quebra tudo. Então são reações de oxidação. E é o inverso. Nesse tipo de reação, o que acontece dessa ação para efeito de destaque é que a água, então, ela entra no sistema, né, das reações para quebrar as moléculas de água. Então ocorre uma hidrólise, tá? Ocorre uma hidratação ou uma hidrólise, que é chamado isso. A palavra hidrólise é água, lise, quebra com a participação da água. Então o que você tem é isso. Num processo de um açúcar chamado sacarose, você tem a polimerização do açúcar, né, nessa situação aqui, e a liberação de uma molécula de água. Nesse sentido aqui para cá, a molécula está sendo adicionada ao sistema. Se eu vou adicionar ao sistema, é porque eu vou hidratá-la. Então essa reação é de quebra, é uma reação de catálise. Está vendo? Peguei uma substância grande e dividi em duas substâncias menores. Uma frutose e outra glicose. Tá? Esse é o sentido da seta. Se eu fizer o contrário, né? Se eu pegar a reação de frutose e glicose e montar a sacarose, eu libero a molécula de água. Então é uma síntese por desidratação. Ocorre uma desidratação. É o que acontece em o que caracteriza a reação de Olha, eu estou pegando uma molécula grande e fragmentando em moléculas menores, adicionando água. Então é uma reação de catálise, é uma hidrólise. 2, né, no sistema, eu estou pegando duas moléculas, pelo sentido da seta, estou pegando duas moléculas menores, juntando as duas e formando uma molécula maior. Então eu estou sintetizando. Então é uma síntese por desidratação. É esse tipo de domínio que você tem que ter em relação a esse aluno. E o que é curioso, como a reação acontece com a reação ligada à síntese de açúcares, a união de moléculas de açúcar entre si é chamada de ligação glicosídea. Tá? Para ter uma curiosidade para vocês. Depois nós vamos resgatar esse assunto mais para frente para vocês ir direitinho. A água dentro das reações metabólicas acontece exatamente isso. Também com a proteína segue o mesmo processo, está vendo? Eu tenho um aminoácido, que é um componente para formar as proteínas, né? E outro aminoácido. Então tem dois tipos de aminoácido, aminoácido 1 e aminoácido 2. O que vai diferenciar o aminoácido 1 do aminoácido 2 é esse elemento aqui que a gente chama de radical. Então eu tenho esse ponto aqui, em que eu vou pegar esse hidrogênio mais esse hidrogênio e o oxigênio, vai liberar a minha molécula de água aqui. Ó. E vou formar uma ligação, uma ponte de ligação entre essas duas moléculas, que é chamada de ligação peptídica. Assim como no outro slide você viu que a ligação entre açúcar é chamada de ligação glicosídica, aqui a ligação entre os aminoácidos é chamada de ligação peptídica. E isso aqui vai ter que se polimerizar para formar uma molécula de proteína acima de 100 aminoácidos, ou seja, vão ter que ocorrer 99 ligações peptídicas para formar uma proteína bem simplória, bem simplinha, né, que são 100 aminoácidos. E tem proteínas com muito mais quantidade do que isso. Ok? Repare que como sai a molécula de água, então é a chamada síntese por desidratação, e a união dessas moléculas entre si, entre o aminoácido com outro aminoácido, é chamada de ligação peptídica. É um outro domínio, né, químico que vocês vão ver. Repare que o assunto é uma demonstração química, porque química está muito ligado à biologia, nessas ações de descrição da importância da montagem, né, de substâncias no interior da célula. Beleza? Seguindo aí no papel importante da água, vem por isso aqui. Ó. Todas as reações químicas na natureza biológica ocorrem no meio enquanto tem água, então é chamado meio aquoso. Okay? Participa também disso aqui, ó, controle da temperatura do corpo, né, como também é do controle da temperatura do planeta. Então ele participa da regulação térmica, tanto do corpo humano, né, como também do planeta. A água não deixa o planeta esquentar demais e nem esfriar demais. Então ela age como regulador térmico.
Essa é a beleza desse líquido, né, que é sagrado no nosso planeta. Só que a gente não respeita tanto ele, não. Fala que tem muita coisa e não é assim. Então, repare que então, ele é importante, né, na regulação térmica até do corpo, porque você tem determinados fatores que aumentam, regulam essa temperatura, para você não esquentar demais. Então, ela também participa dentro do corpo humano com o transporte de substâncias. Okay? Também tem a parte da chamada defesa celular, da chamada difusão celular, né? Nessa difusão celular, que ela tem um sistema de transporte, principalmente via sanguínea, ela faz com que determinadas glândulas que estão na superfície da pele da gente, são chamadas glândulas sudoríparas, controle a temperatura do corpo, né? Mas ela está presente no líquido. Então repare que ela difunde. Ó. Você tem a formação de líquidos, a formação da água que está aqui fora, e presença também de pequenos sais, né, que estão na parte dissolvidos na água, e esses sais se movimentam espontaneamente para dentro da célula, porque esse campo aqui é um campo celular, né, aqui é a membrana da célula, e aqui é o espaço fora da célula. À medida que os sais minerais, né, que são importantes para a manutenção do funcionamento da célula, vão entrando, a facilidade da entrada dele é facilitada também pela água, portanto ela entra com um movimento de solvente, né. Os sais são apontados como soluto. Então existe uma regra que diz o seguinte, ó, como na difusão celular é assim. A difusão caracteriza pela passagem de substâncias de um ambiente mais concentrado para um ambiente menos concentrado, através de uma membrana permeável, até ocorrer o equilíbrio entre as duas soluções. Isso é que é a ideia de difusão. Beleza? Seguindo aí em outra ponta com relação ao papel biológico, está isso aí, ó. Ele participa como elemento de lubrificação. Lubrificação como, professor? Você vê o lance ligado a ele aí, da parte de ele entrar como efeito da visão, por exemplo, na presença da água, né, que é na forma de lágrima. Então ele lubrifica a parte do olho, principalmente a córnea, para evitar com que ela sofra um ressecamento. Tá? E também, né, outra parte de lubrificação que ela tem é a saliva, né? Porque a saliva também contém um grande volume de água para facilitar você engolir. Então a saliva ela tem até determinadas substâncias que são proteicas, que agem como se fosse uma espécie de uma graxa para facilitar você engolir. Senão, meu filho, cada engolida que você dá, você grita de dor. Né, que sai arranhando tudo. Até aquele pessoal maluco que tenta comer uma batata muito rápido, sem mastigar direito, quando ele engole, sai batendo no peito para ver se ela consegue descer para chegar no estômago. Né? O pessoal, em vez de comer normal, fica achando que é avestruz para engolir tudo de vez, passa a apertar. E também ela é importante na participação de eliminação de resíduos no corpo. Né? Os resíduos do corpo que a gente entra aí na situação é principalmente ligado à parte das fezes, né? Que contém água, tem que conter água nas fezes, porque senão o cocô empedra, né? Que sofre de chamada prisão de ventre. E também a formação da filtração diária, né? Nos rins do corpo humano para produzir a parte da urina. É interessante saber que o sangue, todo o volume do sangue passa 33 vezes por dia na filtragem contínua nos rins para a eliminação, tá, dos resíduos que estão presentes no corpo durante as atividades gerais de trilhões de células no corpo humano. É muita célula trabalhando, então o lixo celular também é expressivo, tá? Nesse deslocamento aqui. E tem os efeitos também chamados linhas de defesa. Você tem determinados elementos que participam, né, na liberação de enzimas digestivas que atacam como as partículas, qualquer elemento que seja no corpo humano que age como se fosse uma espécie de uma bactéria, ou qualquer substância que venha englobar, a água está sempre presente para poder permitir a reação, principalmente de enzimas, que são chamadas enzimas digestivas. Ok? Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui para a gente depois resgatar esse assunto com relação à variação de água nos seres vivos, e daqui a pouquinho eu volto. Bons estudos.